Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, entregando, meu Pai, o Teu Filho, o Teu vaso nas Tuas mãos, e cremos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, um ensinamento, uma edificação nas nossas vidas, e que nós possamos recebê-los de bom grado nesta noite. Que o Teu servo seja a boca de Deus aos nossos corações, porque nós estamos aqui não somente para mais um culto, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua instrução, para entendermos o que o Senhor espera de cada um de nós, através desta palavra, através do Teu propósito, em nome de Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor aqui, deste quarteirão, deste local, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Amém. Fiquemos ainda de pé. Eu quero dar o título já da mensagem, que vai ser uma série de mensagens, que eu não sei quanto tempo nós vamos ficar nessa série de mensagens, que vai se chamar A Beleza do Decálogo, ou A Beleza dos 10 Mandamentos, né? Vamos todos então ver a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 20, verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Agora daqui para frente, vamos ler todos juntos, em nome de Jesus, vamos lá? 1, 2, 3. Não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, todos juntos e fortes, vai. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Pega na mão do seu irmão, vamos orar. Feche os corredores, vamos fechar os corredores. Creio que o Espírito Santo vai falar. Nós estamos sentindo muita falta de alguns irmãos aqui. Acredito que seja pela eleição. Nós já somos eleitos pelo Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Nosso nome já está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Exaltamos, engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade. É a Tua palavra, Senhor, é os Teus escritos. Revela-nos, ó Pai, o desejo do Teu coração, para que possamos, Senhor, entender a altura, a largura, a profundidade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, conforme nós estivermos ministrando a Tua palavra, peço, Senhor, Tu tens a liberdade de trazer cura, Tu tens a liberdade de trazer libertação, Tu tens liberdade de trazer transformação. E eu creio, Pai, que conforme nós estamos aqui nos debruçando e como Maria escolhendo a melhor parte, nós neste momento estamos recebendo do Senhor uma porção tremenda do Teu Espírito. E eu peço, Senhor, que à medida que nós estivermos meditando, isso não fique somente em nós, mas também, Senhor, atinja a nossa casa,
casa, a nossa família, os nossos amados, em nome de Jesus. É o que nós oramos, repreendendo toda ação do maligno, todo espírito que se levanta contra a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. Deus sempre vai trazendo para mim certo tipo de mensagem, e já há algum tempo o Senhor tem ministrado no meu coração para falar sobre os 10 mandamentos. E eu quero, na verdade, hoje nós não vamos entrar especificamente em um dos mandamentos. Eu particularmente não sei quanto tempo vou levar para trazer aqui uma palavra. Eu quero dizer assim, cada vez que sou convidado, vou estar trazendo uma parte, mas eu não sei quanto tempo Deus vai trazer conforme a vontade dele. Mas nessa noite eu quero trazer apenas uma introdução. A introdução aqui é sobre os 10 mandamentos, a primeira parte, a causa da lei. Por que é que Deus, ele vai trazer os 10 mandamentos para o povo? Nós devemos lembrar que quando o povo estava no Egito, e eles ficaram 430 anos no Egito, e eles receberam muitas coisas, foram levados à escravidão. Essa escravidão não foi no total de 430, mas sim no total de 230, pois a palavra do Senhor nos diz que vindo outro rei, vindo outro faraó, não sabia da história de José, e começou então a estabelecer ali o domínio sobre eles. 230 anos, então, que eles começam a ficar, é o total onde eles ficam em plena escravidão, até que eles começam a clamar, e Deus então começa a intervir, e nós bem sabemos das 10 pragas que veio sobre o Egito. E quando o povo, ele estava à frente do Mar Vermelho, né? Eles estavam ali, Deus tinha feito tantos milagres, 10 pragas não tinham chegado na vida, no povo, e eles estão agora deparados na frente do Mar Vermelho. Pode passar o próximo slide. Olha só, visualiza comigo. Eles parados, o Senhor os direcionou a estar na frente do Mar Vermelho. E diz a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 20, no verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixe-nos que nos sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Olha só, queridos, quando eles estavam lá, acabaram de ver tantos milagres, acabaram de ver tantas maravilhas da parte de Deus. No primeiro obstáculo, eles começam a murmurar. Eles começam a ficar longe daquilo que o Senhor queria para eles, que é maravilhoso. Eles se deparam, queridos, muitas vezes são muitos crentes assim, né? Vê tantos milagres da parte de Deus, vê Deus agindo, intervindo, trazendo provisão, mas quando começa em uma situação complicada, começa a reclamar. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você termina um problema, muitas vezes começa outro. Quando você termina esse outro, vem outro. Porque a vida do cristão, queridos, e a nossa vida aqui na terra, é uma vida onde nós vamos ter que enfrentar algumas lutas. Aliás, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele está dizendo, se eu venci, é porque você também vai vencer. Aliás, a palavra do Senhor já nos diz de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu quero dizer e perguntar aqui: quem são os mais que vencedores que estão aqui nessa noite? Crê nisso? Não porque você vence, mas porque o Espírito Santo opera em nós. Agora pensa comigo. Eles começam a murmurar, e Deus faz o quê? Abre o mar. O Mar Vermelho se abre, queridos. Eu não sei como se fosse nos nossos dias. Eu acho que se o mar se abrisse, nos nossos dias iam pegar o selfie e começar a tirar selfie, né? Eu não sei como que esse negócio ia ser, mas uma coisa, com certeza todo mundo ia ficar sabendo. Mas o mar se abre.
de uma maneira milagrosa. E eu quero dizer para você, se Deus abriu o Mar Vermelho, e Ele é um Deus que fez um milagre sobrenatural, pode ter certeza, Hebreus 13:8 diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo sobrenatural, Ele continua realizando curas, continua trazendo transformação nas nossas vidas. Agora, pensa comigo, o povo merecia ou não merecia aquele milagre? Sim ou não? Sim ou não? Então como é que Deus se manifestou? Deus se manifestou com graça. Diga assim comigo, graça. O que é graça, queridos? O que é graça? Significa favor imerecido. Então, se Deus vai se manifestar ali, porque Ele não merece, o povo não merece, é porque Deus está se manifestando com graça. Bom, eles viram aquele grande milagre. E diz a palavra do Senhor em Êxodo no capítulo de número 20. Está falando Êxodo 20, mas está alguma coisa errada aqui. Não é Êxodo 20, é Êxodo capítulo 16, tá, gente? Deu algum tchutchu aqui. Espera aí. Isso. É errado. O versículo aqui deu um tchutchu. Mas a palavra do Senhor fala o seguinte: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Aliás, é Êxodo capítulo 15 ainda, né? Depois fez Moisés partir dos israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara e não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo que acabou de ver o mar se abrir, o povo que acabou de ver milagre acontecer, e o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. Meu Deus do céu, você já imaginou chegar em um lugar, acabaram de ver um baita de um milagre, saíram dali, começaram a andar pelo deserto, começaram a reclamar que estavam com sede. Tenho sede. E o Senhor fala assim, pega aquela árvore ali, corta aquela árvore, joga na água, a água vai se tornar potável. Olha só que coisa tremenda. Agora eu pergunto para você, o povo merecia ou não merecia isso? Sim ou não? Não. Então Deus se manifestou com? Mais forte, Deus se manifestou com? Irmão, você acha que você e eu, nós estamos longe disso aqui? Vai dizer que você essa semana não reclamou para Deus. A Deus eu tenho luta. A Deus, por que todo mundo me persegue? A Deus, porque as coisas estão acontecendo. E Deus, queridos, Ele continua sendo Deus. Continua sentado no trono e dizendo: eu estou manifestando com graça. Talvez você não esteja vendo. Talvez você ainda não esteja percebendo, mas se você está aqui, é porque Deus está se manifestando com graça na sua vida. Mas ainda continua. Em Êxodo capítulo 16, agora está certo aqui o texto. Êxodo capítulo 16 diz o seguinte: e os filhos de Israel lhe disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome e toda esta multidão. Então disse o Senhor, olha só, mais uma vez eles reclamando. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ande em minha lei ou não. Disse mais Moisés: isto será
o Senhor, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? Eu acho tremendo Moisés falando assim, né? Quem somos nós para murmurar contra o Senhor? As vossas murmurações não são contra nós, no sentido de Moisés e Arão, mas sim contra o Senhor. Eles acabaram de ver dar água ali, queridos. Estão murmurando porque estão com fome de pão e carne. No capítulo 16, verso 13 diz: e aconteceu que à tarde subiram cordonizes, cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Olha que coisa tremenda, queridos. Eles acabaram de ver no deserto uma água que estava imprópria se tornar própria. Já estão eles reclamando de novo, porque estão com fome de pão e de carne. Eles estão murmurando. Moisés ora a Deus, e Deus faz algo sobrenatural. Vai entregar o maná. A palavra maná no hebraico significa: o que é isso? Porque quando o povo ia pegar os orvalhos na parte da manhã, eles diziam: o que é isso? Você está vendo a imagem aí? É mais ou menos dessa forma que era. Não vinha o pão do céu quentinho como da padaria quando você vai buscar, não. Na verdade, eram umas sementes pequenininhas, e essas sementes aqui eles trituravam, batiam, e aí é que eles faziam o pão. Então você imagina o trabalho que essas mulheres tinham, né? O trabalho que essas mulheres faziam. Agora, sinceramente, o povo merecia Deus dar pão e cordonizes para eles, sim ou não? Sim ou não? Então Deus se manifestou como? Deus se manifestou como? Com? O que é graça, gente? Favor e merecido. Favor e merecido. Então Deus sempre, o povo reclamava e Deus se manifestando com graça. Só que não parou, porque eles estavam na caminhada do deserto. E diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 17. Tendo, pois, ali o povo sede de água, de novo, né? O povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei diante de ti, e sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Olha que coisa tremenda. O povo murmurando, porque está com sede. O povo murmurando, Deus fala o seguinte para ele: pega a vara. Aquela vara que se transformou em serpente diante de Faraó. Você vai pegar aquela vara, vai bater na rocha. Quando bater na rocha, a água vai sair. Queridos, é um sobrenatural de Deus. Como que pode sair água da rocha? Mas sai. Agora o povo merecia isso, sim ou não? Então Deus se manifestou como? Deus se manifestou com? E aqui nós precisamos entender. A pergunta é: por que toda vez que o povo reclamava, Deus se manifestava com graça? Aliás, você já se perguntou, por que toda vez que você começa a murmurar, gritar, a falar contra Deus, de repente Deus se manifesta com graça para você? Deus age de uma maneira sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. E saiba de uma coisa: Deus se manifestará poderosamente na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque Ele é o Deus da graça. Ele dá, não porque você merece,
Ele dá porque é favor imerecido, é porque o Senhor o ama. Mas o capítulo 19 de Êxodo vai nos explicar qual é a razão pela qual Deus estava se manifestando com tanta graça. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 19, no verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, até agora tudo isso aconteceu em 3 meses. No mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Olha só, fica imaginando aqui, Moisés falou assim para o povo: fica aqui, acampados, eu vou subir no monte. Meu irmão, o monte Sinai é um monte enorme. O monte Sinai, e vamos lembrar aqui, Moisés, ele estava com cerca de 80 anos subindo o monte Sinai. Monte Sinai não é montinho que a gente conhece, não, é um monte grande. E Deus começa a falar com ele. E olha só o que o Senhor vai dizer: vós tendes visto o que fiz aos egípcios? Moisés chama para ele e fala assim: você viu o que eu fiz lá com os egípcios? Guardando vocês, protegendo vocês. E como vos levei sobre asas de águias? Ou seja, vocês estão percebendo que eu estou levando vocês no meio do deserto como asas de águia? Ah, queridos, eu acho lindo isso. Porque a águia, quando quer ensinar o filho a voar, ela faz de 2 formas. Primeiro, ela pega o filho, alguns dizem que ela coloca em cima de si mesma, e ela voa o mais alto que pode. Ela faz o mais alto que pode. Alguns dizem que para o filho ensinar o filhote a ensinar a voar, ela joga do ninho. Mas a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 32, no verso 11, diz o seguinte: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas o pega quando está caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Olha que coisa linda isso aqui. Eu vou ler de novo, porque é assim que Deus cuida de você e é assim que Deus cuida de mim. Olha só o que ele está dizendo: como a águia ensina os filhotes a voar, e com asas estendidas o pega quando está caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim, meu irmão. Nós não dependemos de política para Deus nos prosperar. Os próximos 4 anos serão os anos mais prósperos que nós viveremos. Pode ter certeza. Se prepare para viver a prosperidade do Senhor. Ele tem cuidado do seu povo. Agora, qual é a razão? Ele está comparando, olha, lá no deserto, quando vocês reclamaram na frente do Mar Vermelho, eu abri. Quando vocês reclamaram das águas de Mara, eu dei água potável. Quando vocês reclamaram que estavam com fome e sede, eu dei água, eu dei fome, eu dei pão, eu dei carne. Por que Deus estava fazendo desta forma com aquele povo, agindo com tanta graça? E o Êxodo capítulo 19 vai dizer: e vos trouxe a mim. Qual é o propósito de Deus se manifestar com tanta graça com aquele povo? Para trazer o povo dele para perto dele. Para trazer o povo para mais próximo dele. Para trazer o povo mais íntimo dele. Era esse o propósito que Deus queria. Estar mais próximo dele. Eu quero que vocês sejam íntimos de mim. Agora presta atenção. Ele vai dizer mais: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança.
Ele não está falando dos mandamentos, ele não está falando das 613 leis, ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está dizendo: se vocês guardarem a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Que aliança é essa? Porque ainda não tinha os 10 mandamentos, Deus não tinha dado as 613 leis. Qual é a aliança, queridos, que Deus está falando para com Moisés? Queridos, Deus está lembrando a Moisés da aliança feita com Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, do verso 8 ao 15. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, farei uma aliança contigo, pega o animal, mata o animal, corta ele no meio. Porque quando se fazia antigamente a aliança, e a palavra aliança é berit no hebraico, a palavra berit significa cortar. Então, para se fazer uma aliança era necessário cortar, e então Deus manda: corta o animal no meio. Eu estou fazendo um berit, uma aliança com você. Então Abraão corta o animal. E uma ave de rapina sente o cheiro daquele sangue. E Abraão começa a enxutar as aves de rapina, tentando pegar ali aquele animal. Em Gênesis capítulo 15 fala que Abraão teve sono e ele dormiu. E quando uma pessoa está fazendo uma aliança, 2 pessoas estão fazendo aliança, elas vinham e faziam uma marca de 8, ou a marca do infinito, uma saindo de uma ponta e o outro saindo de uma outra ponta, e assim eles estavam se entrelaçando. Acontece que Abraão dorme, e não é passado ali Abraão não passa no meio dos animais. Diz a palavra que quem vai passar é o fogo fumegante e uma tocha pegando fogo. Não é Abraão que passa no meio daqueles animais formando a aliança. Quem é o fogo fumegante e a tocha de fogo? É Deus Pai e Deus Filho. Jesus está passando ali. E aquela ave de rapina está simbolizando Satanás tentando atrapalhar aquela aliança. Mas quem foi abençoado foi o dorminhoco Abraão. Por isso é graça. Porque graça é favor imerecido. É você ser abençoado. É você ser guardado, não porque você merece, mas porque o Senhor se manifesta ao seu bel prazer, a sua glória e a honra é dele. Então ali quando ele está dizendo para Moisés: se você guardar a minha aliança, qual que é a aliança? A aliança abraâmica. Aliança abraâmica. Se você guardar a minha aliança, crer e ter a mesma fé de Abraão, porque diz a palavra: os que são filhos de Abraão, são os que têm a mesma fé de Abraão, que creu no que disse Deus. Qual é a fé de Abraão? Eu creio no que a palavra diz. Esta é a fé de Abraão. Então ele vai dizer: se você ouvirdes a minha voz. Êxodo 19:6 ele vai dizer: vós sereis reino sacerdotal e povo santo, e estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Qual que é a palavra que o Senhor falou para Abraão, para Moisés? Moisés, se você guardar a minha aliança, você é meu povo, sacerdócio santo, povo de propriedade peculiar. Ele estava falando para a liderança ali de Israel. Verso 8. Então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Agora presta atenção aqui.
Quando nós lemos isso daqui no português, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, não traz para nós o conteúdo que isso traz no hebraico, o que realmente estava sendo falado, quando eles está sendo aqui descrito tudo que o Senhor falou, faremos. O conteúdo dele é o mesmo conteúdo que está em Êxodo capítulo 20, no verso 19. Êxodo capítulo 20, verso 19, traz para nós o peso daquilo que eles estão dizendo. E diz a palavra, olha só, o que o povo estava realmente querendo dizer a Moisés. E disseram a Moisés: fala-nos tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Quando ele está dizendo aqui, lá em Êxodo 19, tudo que o Senhor falou faremos, na verdade é este peso. Fala-nos tu, Moisés. Nós não queremos falar com Deus. Nós não queremos que Deus venha falar a nós. Nós queremos que você fale e através de você, Deus fala e a gente faz o que Ele está falando. É isso que eles estão falando para Deus. Agora, de onde que eles estão tirando? Fala-nos tu, Moisés, com Deus, e não fale Deus conosco. De onde que eles estão tirando? Tiraram isso, gente? Do Egito. Porque lá no Egito, tinha lá o Deus, por exemplo, Íris. Deus Íris. Tem lá. E esse Deus Íris, a deusa Íris, na verdade, ela tinha um templo e ela tinha sacerdotes. E as pessoas iam até lá para receber a direção dessa deusa. Eram assim, eram mais de vários e vários deuses que havia no Egito. Queridos, foi mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Porque eles começam a dizer, nós temos o nosso Deus, então nós precisamos primeiro de um templo e nós precisamos também de sacerdotes. Por isso que nós vamos ver Deus mandando fazer o tabernáculo. Agora, veja como que Deus, Ele é amoroso, queridos. No capítulo 19, nós vamos ver assim, no verso 8, ele vem e fala para o povo, aí Moisés agora fala para Deus, e relatou, Êxodo 19, 8 diz, e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Qual eram as palavras? Fala-nos tu, e não fale Deus conosco. Agora, vocês estão lembrados que o Senhor falou que como asas de águia vos levei para que vocês se aproximem de mim. Deus estava convidando eles para ter um relacionamento profundo, mas o povo não queria. Então Deus fala isso para Deus. Deus, eles querem que o Senhor fale comigo, para eu falar com o povo. Então Êxodo capítulo 19, no verso 9 diz: e disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Veja, era como se Moisés falasse: Senhor, eles querem uma regra para te seguir, porque lá no Egito existem regras para seguir as imagens, os deuses, a forma de idolatria. Eles querem, Senhor. Então o Senhor falou: eles querem, então eu vou dar. Mas regras vão impor regras e estabelecer ordens. Então veja, a lei é a resposta de Deus ao pedido do povo. Entenda isso. A lei é a resposta de Deus ao pedido do povo. Deus vai entregar então 613 leis. Olha o amor de Deus. Por que Deus não entrega 620? Porque são 10 mandamentos mais 603, tá, gente?
leis. Por que são 613? Por que não são 620, 640, 650? Porque no hebraico, cada palavra tem um peso numérico. Vocês estão lembrados do algarismo romano, sim ou não? Qual que é o peso numérico da letra X? Muito bem, 10. Quando nós vamos ajuntar as palavras, nós vamos chegar em um total. Quando nós chegamos e falamos a respeito do nome no hebraico homem, Adam, pode passar o próximo, Adam. Aliás, nós falamos Adam porque representa homem, Adão, mas na verdade, sabe como se fala homem no hebraico? Ish. Não é isso? Ish. E mulher é Ishar. Mas a palavra homem, ou Adam também, né, tem um peso numérico de 6. Você pega a palavra e ele vai dar um peso, 6. E o 13, que não é o que você está pensando. E o 13, queridos, quando nós pegamos a palavra raya, que significa amor, o peso numérico da palavra raya é 13. Então, o que significa 613? É a expressão do amor de Deus ao povo. Por isso, Deus vai dar 613 leis. Deus não dá por um acaso. Ele tem um porquê. Agora, esses 613 leis está dividida da seguinte forma. Veja comigo. 365 mandamentos negativos, do tipo, não faça isso, porque vai atrair maldição. É correspondente aos dias solares. Nós temos 365 dias no ano. Que vai lembrar, esses 365 mandamentos é determinado da seguinte forma: não faça, porque se você fazer, vai trazer maldição. E nós vamos ter 248 mandamentos positivos. Se você fazer, vai atrair bênção, ou seja, cumpra o preceito. E esse número 248 é correspondente ao número de ossos ou de órgãos importantes do corpo humano. Olha só que interessante. É exatamente o número que nós temos 613. Agora, há 613 leis. Elas podem ser divididas em 5 partes. Primeiro, ela é dividida em moral, civil, religiosa, higiene e saúde e alimentícia. Podemos dividir dessas 5 maneiras: leis morais, leis civis, leis religiosas, higiene, saúde e alimentícia. Queridos, o homem pede a lei, Deus dá a lei, Deus entrega a lei. Por isso Paulo, ele vai dizer o seguinte: e assim a lei, 613, tá, gente? A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei, Paulo está dizendo, é santa e o mandamento santo, justo e bom. É a lei do Senhor. E talvez a grande pergunta que nós temos entre o Velho e Novo Testamento, que se pergunta é: devemos guardar a lei? E a resposta é sim. Devemos guardar e praticar a lei do Senhor. Veja o que Jesus vai dizer. Para eu estar falando aqui, eu tenho que ter base. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Ele vai dizer: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 1 de João capítulo 3, no verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei.
Romanos capítulo 8, no verso 7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Portanto, nós temos que observar os mandamentos, as leis do Senhor e entendê-las à luz do novo, porque ela é apenas uma sombra da realidade que é o próprio Cristo. Agora presta atenção, queridos. Qual é o problema da lei? A lei nós devemos andar nela, e eu estou dando aqui primeiro uma introdução. Em um outro momento eu vou falar mais sobre a lei. Mas isso tem que cair no nosso coração. Nós devemos praticar sim, mas à luz do Novo Testamento. Agora, qual é o problema da lei? Ela não regenera o homem, ela não tem poder de regenerar. Ela não faz o homem nascer de novo. O problema é que o povo de Israel e a religião faz da lei uma forma de buscar ser salvo por ela, uma forma de ser regenerado por ela. A lei não tem poder para isso. Por que não tem poder para isso? Porque foi o homem que pediu. Então Deus dá, a lei é boa porque vem dele, mas a lei não pode regenerar o homem, não pode salvar o homem, porque a lei foi algo pedido pelo próprio homem. Para que serve a lei? A lei é como espelho. Quando você está no espelho, você vai para frente do espelho, amém? Aí quando você está no espelho, você fala assim: ixi, eu não lavei a cara hoje, não é? Nossa, tem um negócio aqui no meu olho, não lavei o rosto, esqueci. O espelho tem poder de lavar, sim ou não? Sim ou não? Mas o espelho te leva à água. Assim é a lei do Senhor. Ela não tem poder de te purificar, mas ela te leva àquele quem pode, que é Jesus. O único que pode salvar, e eu quero chamar já os irmãos, por favor, irmãos do louvor. O único que pode salvar, regenerar e transformar o homem não é a lei. Esse é o problema da lei. O único que pode salvar, transformar, regenerar, guiar é Jesus. Porque Deus entregou a lei. A lei foi entregue, a lei foi dada para que o homem clamasse: eu preciso de um Salvador. Portanto, quando nós olhamos para a lei me mostra o pecado em mim. O problema, queridos, por que nós vamos olhar e obedecer a lei? Porque quando nós olhamos e obedecemos a lei ela me mostra como um espelho como eu tenho pecado, como eu não consigo viver sem Jesus, quando eu olho para a lei, eu percebo a minha mediocridade, eu percebo a minha soberba, eu percebo como eu estou longe do Senhor pela minha própria força. A lei me mostra um nível de pecado onde estou, mas Jesus é aquele que pode me purificar. Qual é o objetivo da lei? Apontar para a cruz. É a cruz que te purifica. É a cruz que te santifica. É a cruz que te faz uma pessoa nova. Queridos, a lei não salva e a lei não leva ninguém para o céu. Alguém pode dizer: eu estou praticando, não estou mentindo, não estou falando mal, não estou roubando ninguém, então eu tenho o céu. E eu quero dizer que ainda que você esteja fazendo isso, ainda que você esteja praticando estas coisas, o seu nome, se você não aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem condição do seu nome estar escrito no livro da vida. Porque a lei não regenera o homem. É por isso que quando o homem da lei, Nicodemos, chegou até Jesus e disse: Senhor, tu és mestre e tu vens de Deus. Se não fosse assim, ninguém poderia fazer esses milagres que tu fazes. Aí Jesus vira para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Mas como pode um homem nascer no ventre de sua mãe? Ele fala: Nicodemos, não é pela lei,
que você vai nascer de novo. Não é porque você é um fariseu que conhece as Escrituras que você vai nascer de novo. Não, Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito para nascer de novo. É necessário. A lei, como um espelho, nos leva a ver as nossas imperfeições, mas a lei me leva a ir para as fontes da água da vida para me purificar. Vamos ficar de pé. Senhor, é a tua palavra. Nós queremos seguir a tua palavra, estar em ordem com a tua palavra, estar de acordo com o teu querer. Sabemos que, ainda que pela prática da lei, o homem não pode ser salvo, como aquele fariseu e aquele publicano. E o publicano foi ouvido, diz a palavra, porque ele reconheceu o quanto estava longe do Senhor. Quanto você está perto ou longe do Senhor? Quanto as coisas desta terra têm te influenciado mais do que as coisas do Senhor? Ora a Deus nesse momento, pede perdão ao Senhor, fala: Senhor, me perdoa, porque o Senhor me chama manifestando graça na minha vida, na minha família, entregando muito mais do que eu posso pedir ou pensar. E muitas vezes, Senhor, eu tenho murmurado, tenho feito, falado e agido como o povo no deserto. Eu peço perdão, Pai. Eu quero dizer que as águas do Senhor estão aqui nesta noite e que está te purificando, que está te santificando. Recebe das águas do Espírito, recebe das águas do Espírito, recebe da presença do Espírito sobre teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.